esta nova série de mensagens aqui na Antioquia, chamada Em Missão. Jesus ele chama os discípulos a si, mas ele chama os discípulos com uma finalidade. Pense só por um instante. O decreto divino quanto à nossa salvação, nós aprendemos isso, ele não pode ser mudado. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça, nós nascemos de novo. E eu e você, apesar de todas as nossas fraquezas e nossas faltas, nós estamos prontos para o céu. E nós sabemos que o Senhor, ele anseia por esse dia tanto quanto nós, como ele mesmo revela na sua última ceia. Bom, mas se é assim, então por que é que nós estamos aqui ainda? Por que é que nós estamos prontos para o céu, ansiosos por ele, nosso Senhor também esperando por nós? Então, por que, afinal de contas, eu e você ainda estamos aqui? Por que é que eu e você ainda precisamos passar pelas angústias e pelas dificuldades desse mundo mal? Ao contrário do que creem as religiões espiritualistas, nós estarmos aqui onde nós estamos, neste mundo difícil em que nós vivemos, não é alguma coisa que nos melhora. Estarmos aqui não nos refina. Nós, eu e você, já temos, nós, eu e você que eu digo, eu e você que já cremos no Senhor Jesus, nós já temos tudo aquilo que é necessário para a vida eterna. Se nós ainda permanecemos nesse mundo como discípulos de Jesus, é por uma única razão. É para que eu e você demos testemunho às nações, nós busquemos os eleitos de Deus até que ele venha. Esse é o propósito de nós ainda estarmos aqui. Abre então a sua Bíblia hoje no Evangelho de Mateus, em Mateus 28, versos 18 a 20. Nós vamos iniciar a nossa jornada em missão por esse texto clássico da Grande Comissão. A Grande Comissão está presente de uma ou de outra forma em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, e também no livro de Atos. Mas é este texto de Mateus que se tornou o mais conhecido. A Grande Comissão, a fórmula da Grande Comissão mais conhecida. Então leamos Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Senhor, tua promessa é real, tu estás conosco, tu estás aqui no nosso meio hoje, para receber os nossos louvores e a nossa adoração, e para ministrar ao nosso coração. E nós rogamos, Senhor Jesus, faça isto agora aqui no nosso meio. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós temos repetido isso desde a nossa série em cima do Sermão do Monte, Mateus é o evangelho do discipulado. O discipulado é um tema recorrente do livro. O que é que significa você ser um discípulo de Jesus? É o que Mateus, entre outros temas, se dispõe a nos expor. O que nós temos aqui, é claro, é o fecho do Evangelho de Mateus. São as últimas palavras de Jesus no seu ministério terreno. Que importância você acha que tem as últimas palavras de alguém? O que é que você diria no seu último instante? Será que você diria coisas sem importância? Sem qualquer relevância? Banalidades? Nós sabemos disso, últimas palavras têm peso. Às vezes as nossas últimas palavras, elas sumarizam a experiência de quem está partindo. Outras vezes as últimas palavras, elas manifestam algum arrependimento. Outras ainda, as últimas palavras representam a última vontade de alguém. E esse parece ser o caso. Jesus escolheu esses homens, Jesus caminhou com eles, Jesus os ensinou, e agora ele está dizendo a esses homens: vão, vão, façam o mesmo que eu fiz, deem testemunha do reino. Eu e você não temos como redimir ninguém, nós não podemos repetir a obra de Cristo de redenção, porque nós somos tão falhos quanto qualquer outra pessoa. Mas nós podemos seguir sim a Jesus e fazer o mesmo que ele na sua tarefa de buscar a ovelha perdida. Jesus, o
contexto aqui da passagem é o seguinte: Jesus, ele ressuscita, ele aparece a Maria Madalena e a outras mulheres, ele ordena aos discípulos que eles vão para a Galileia, que eles se dirijam até a Galileia, porque ele os encontraria ali. O contexto da grande comissão, então, que nós lemos, é o contexto desse encontro. Quem fala aqui é o Jesus triunfante, é o Jesus que venceu a morte e que agora ele ordena que nós vamos e busquemos com a mensagem do Evangelho. Esta era em que nós vivemos, meus irmãos, é a era da proclamação, o tempo que o Senhor nos dá como igreja sua para nós cumprirmos o seu chamado. A grande comissão não é apenas uma ordem para nós, mas ela é também uma instrução. Como é que eu e você devemos cumprir a nossa tarefa como testemunhas? O que é que está envolvido na missão? O que é que está envolvido na nossa missão? Eu quero trabalhar isso então em 4 aspectos que eu tiro da grande comissão. E o primeiro deles é a questão da autoridade. Autoridade. O ponto de partida para a nossa missão é a autoridade de Jesus. Essa autoridade de Jesus está relacionada ao seu governo legítimo sobre todas as coisas. Uma autoridade que o Pai deu ao Filho. Vejamos então essa questão da autoridade que nós temos aí no verso 18, quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Jesus é uma autoridade completa. Toda a autoridade me foi dada. Jesus parece fazer aqui uma alusão à profecia de Daniel, que foi dada cerca de 500 anos antes. Ouça só. Diz assim Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus parece estar apontando aqui para o cumprimento desta profecia de Daniel. Ele é aquele que recebeu o governo eterno. Tá? Veja a natureza do governo de Cristo, um governo que é sobre tudo e sobre todos, um governo eterno, um governo sem fim, um governo contra o qual não pode haver oposição. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito do governo de Cristo em uma expressão perfeita de louvor lá na sua carta aos Romanos, porque dele, e por meio dele, e para ele, Jesus, são todas as coisas. A ele, Jesus, seja a glória para sempre. Amém. São textos como esse que motivaram o holandês Abraham Kuyper a escrever a sua célebre citação: não há uma só polegada de toda a área da vida humana que Cristo, o qual é soberano sobre tudo, não possa clamar: meu. Tudo pertence a Jesus. Tudo está debaixo do seu governo. E isso é importante, meus irmãos, para o nosso conceito de missão. Fazer missão é nós reclamarmos para Jesus Cristo aquilo que é dele por direito. É anunciar que um novo rei já governa e que aquele que resistir a ele vai ser condenado pelo seu juízo. A missão, a autoridade de Jesus para a missão tem esse caráter. Nós precisamos saber que nós estamos chamando pessoas, reclamando para o reino aquilo que é dele. Mas sigamos. A autoridade de Jesus é uma autoridade conferida. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada. Quem é que deu essa autoridade a Jesus? Não foram os homens, não foram os anjos, não foram principados e potestades. Quem deu essa autoridade a Jesus foi o Pai. No começo do seu ministério, no monte e no deserto, o diabo oferece a Jesus alguma coisa que não era sua: o poder e a autoridade sobre todas as nações. No monte da Galileia agora, Jesus pode clamar a autoridade que lhe foi dada por quem é o legítimo Senhor de todas as coisas. Jesus renuncia à autoridade que o diabo lhe oferece, porque ele sabe que a autoridade é o Pai que vai lhe dar. Um incrédulo poderia objetar: mas se Jesus é Senhor de tudo e de todos, por que é que o mal ainda existe? A resposta não é difícil. Ainda que Jesus seja Senhor de todas as coisas, o seu governo ainda não foi plenamente manifesto.
Está se cumprindo aquilo que foi dito pelo salmista quando disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ao subir ao céu, Jesus recebeu um trono da parte do Pai. Desse trono ele governa todas as coisas pela sua providência, seja ela uma providência secreta ou não. Jesus governa todas as coisas. Mas há de vir o dia que já foi profetizado também pelo profeta Abacuque, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que é que esse dia não chegou? A razão é simples. É a paciência de Deus. A paciência de Deus que sustém o dia terrível da ira, em que o julgamento final vai vir para inaugurar o juízo, o reino visível de Jesus Cristo sobre a terra. Se Jesus ainda não manifestou o seu governo em toda a sua extensão, é por causa da paciência dele. É o que diz Pedro na sua segunda carta. E considerem a longanimidade, o bom ânimo, a paciência do Senhor como oportunidades de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. É só por causa da paciência de Deus que o governo de Cristo ainda não se manifestou em toda a sua extensão. Aproveite então, portanto, a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Antes que o reino de Cristo venha como uma rocha que vem para esmagar toda a rebelião. Mas prossigamos falando sobre a autoridade. A autoridade de Jesus é uma autoridade abrangente. Toda a autoridade me foi dada. No céu e na terra. Jesus é Senhor, meus irmãos, não apenas das coisas visíveis, como também das coisas invisíveis. Os anjos o servem. Os demônios se submetem ao seu poder. Jesus é o Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Então, são mortos que dizem lá em Apocalipse 6, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Jesus é Senhor também sobre mortos. Considere então, quem é este que diz que toda autoridade lhe foi dada? Jesus. Ele é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Coisas visíveis e coisas invisíveis. Nada escapa do seu governo. Como é que a autoridade de Jesus se relaciona à nossa missão? Primeiro, a autoridade de Jesus se relaciona com a nossa missão, garantindo o nosso sucesso. O plano de Jesus é irresistível. A missão de Jesus é irresistível. Os planos de homens podem ser frustrados. O plano de Deus jamais. Homens poderosos, as forças do inferno podem tentar detê-lo, e eles tempo todo fazem isso, mas sempre o resultado vai ser a sua vergonha pessoal. Esteja você certo, meu caro irmão missionário, a missão é obra de quem tem toda a autoridade, e cuja toda a autoridade desse mundo e todo o poder desse mundo não podem deter. A missão de Jesus vai ser bem sucedida. Segundo, a autoridade de Jesus se relaciona à nossa missão, garantindo a sua execução. A igreja de Cristo, eu e você, não temos outra opção senão cumpri-la. Se Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos, quanto mais sobre nós, a quem ele comprou com o seu próprio sangue. Nós pertencemos a ele. Que escolha, então, eu e você temos de não obedecer ao seu chamado, sem correr o risco de nós ouvirmos a sua reprovação. Jesus é Senhor de tudo e de todos, mas Ele é Senhor de tudo e de todos, principalmente dentro da igreja. E Ele, na sua autoridade, aqui nos diz, vão. Vamos agora ao segundo elemento da nossa missão. Falamos de autoridade, o segundo elemento da missão que nós vemos na grande comissão é a intencionalidade. Há muita discussão a respeito desse imperativo que você vê no texto aí, este vão que você vê no verso 19. Não se ainda bateu o martelo se ele deve ser lido como uma ordem, como realmente um imperativo, como a nossa tradução indica, ou como se ele deveria ser lido como um indo. E dessa forma o verbo não seria uma ordem, mas uma circunstância, enquanto vocês vão. A gramática grega parece dar opção, dar preferência à primeira opção, de que seja uma ordem, ainda que eu também considere a segunda válida. Seja como for uma ideia, permanece em relação a esse verbo, vão. Esse verbo vão dá à missão a ideia de movimento, de sair de um lugar e de ir para outro.
Isso implica, meus irmãos, em intencionalidade. Não se faz missão sem clareza de propósito. Não se faz missão sem um intento deliberado, um intuito, desejo deliberado. O discípulo de Jesus precisa imitá-lo quando ele expõe a sua própria missão no Evangelho de João. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que vontade é essa do Pai em relação a Jesus? Voltamos para Mateus capítulo 18. Assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Essa é a vontade de Deus que Jesus veio cumprir. Que não se perca nenhum dos pequeninos do Senhor. E qual é a obra que ele deu para fazer? Evangelho de João capítulo 17. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me junto contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a sua palavra. Esta é a obra de Jesus, a anunciar o nome do Senhor. E esta missão foi dada a mim e a você, e ela não se faz sem intencionalidade. Quando nós consideramos a intencionalidade, meus irmãos, na missão, essa intencionalidade redireciona os nossos próprios propósitos. Ela redireciona as nossas ambições, ela redireciona as nossas prioridades. Nada passa a ser mais desejável para nós do que ver o reino de Cristo implantado em mais e mais corações. Nada é mais valioso para nós, se você tem essa intencionalidade da missão no coração. Ser intencional implica em você estar atento para as oportunidades que Deus nos abre. Você conhece a história da rainha Esther? Ela era uma quase menina numa terra estrangeira, talvez numa posição que nem mesmo ela ambicionasse, parte de um povo sob a disciplina corretiva de Deus, aquela que nós lemos em Ezequiel. Um complô é armado então para eliminar os judeus da Babilônia. Então o primo de Esther, o primo mais velho de Esther, Mordecai, desvenda para ela e fala para ela a respeito da providência oculta de Deus, aquela que age em todo o livro sem sequer ser nomeada. E aí nós lemos a respeito da providência de Deus em Esther 4, porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi por uma conjuntura como esta, que você foi elevado à condição de rainha. Sob a nossa visão limitada, a vida parece ser uma sequência de eventos desconexos, sem muita importância. Dificilmente você gasta algum tempo pensando por que é que você está na profissão que você tem, por que é que você está na empresa que você está, por que é que você foi colocado com colegas na sua classe, na classe em que você tem, os amigos que você tem, ou o porquê de Deus direcionar a minha família para o prédio que eu moro, e não para o prédio vizinho. Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Porque eu sou colocado nos ambientes que eu sou. E aqui eu faço eco ao físico Albert Einstein, quando ele diz que Deus não joga dados. Deus não faz nada aleatoriamente. Os atos da providência de Deus não são aleatórios. Nós considerarmos a oportunidade que Deus nos dá é uma parte essencial do que significa ser intencional. A nossa igreja irmã, a Igreja Presbiteriana da Barra Funda, é uma igreja relativamente recente. A história da Igreja Presbiteriana da Barra Funda começa em 2011, quando o plantador e atual pastor da igreja, o reverendo Mauro Meister, comprou um imóvel na planta, ali na Barra Funda, que demorou a ser entregue. O que aconteceu? Os outros compradores se juntaram em um grupo de WhatsApp buscando lutar juntos pelos seus direitos. Versão curta da história, versão longa você pode ler no site dos irmãos da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Um dia os participantes do grupo combinaram de se reunir e comerem uma pizza. E aí começam aquelas perguntas habituais de quem está se conhecendo. O que é que você faz? Quantos filhos você tem? Então chegou a vez do reverendo Mauro e ele disse: eu sou pastor. E algumas pessoas que então começaram a levantar as suas curiosidades com ele e perguntar: posso ir na sua igreja? E aí então surge uma ideia: por que nós não nos reunimos num grupo familiar? Primeira reunião do grupo familiar, 11 pessoas estudando o Sermão do Monte. Deus abençoe esse grupo, o grupo cresce, eles vão para o Hotel Ibis, cresce de novo,
Esse grupo cresce de novo, eles se mudam para um galpão, cresce de novo e agora eles estão com problemas, porque o prédio onde eles estão já não os comporta mais. 147 pessoas de 2011 para cá. Já não cabe mais. Como é que tudo começa? Um imóvel comprado na planta, uma construtora que falha no seu compromisso. Como é que termina, se é que nós podemos dizer? 11 anos, uma igreja com quase 200 membros. Você entende o poder que existe quando alguém considera os atos da providência de Deus e age intencionalmente com o espírito missionário? É assim que funciona. Ser intencional significa também sair da zona de conforto. Intencionalidade implica em movimento, é ir. Pedro fica tão maravilhado da transfiguração do seu Senhor no Monte Hermon, que ele propõe a Jesus que eles fiquem ali em tendas. É interessante, Jesus não responde a Pedro. Jesus não dá uma resposta, não, vamos ficar ou não vamos ficar, ou Pedro, você não sabe o que está falando, você não vê isso, você não vê uma resposta de Jesus. Mas na continuidade, Lucas, o evangelista, escritor bom como ele só, vai escrever no dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Sabe por que era necessário descer do monte e não ficar ali? Por causa dessa multidão. Gostoso estar com Jesus. Ambiente seguro. Companhia dos irmãos, não é mesmo? Mas o monte não é o lugar. É claro, há tempo de descanso, há tempo de restauração, há tempo de aprendizado, como aquilo que nós estamos fazendo aqui, mas a missão é na rua. A missão é na escola. A missão é no escritório. É aí que a missão acontece. Não duvide, se o propósito de Jesus é que nós marchemos, nós iremos marchar. Será que você se lembra de alguém como Jonas? Será que você se lembra da igreja primitiva? Jesus diz, na versão da grande comissão de Atos, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles obedecem até certo ponto, porque eles permanecem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo. Mas depois eles não saem. Eles ficam em Jerusalém. Nós gostamos de ler lá no capítulo 2 de Atos que todos estavam juntos. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Bom, não é mesmo? Mas tem um lado perverso. Por quê? Enquanto eles estão ali na comunhão gostosa de Jerusalém, as nações estão esperando. É até que Estevão é preso e morto. Então nós lemos em Atos 8, naquele dia da morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram o quê? Dispersos. Por onde? Pelas regiões da Judéia e da Samaria. Para onde mesmo? Judéia e Samaria. E depois os confins da terra. Você entendeu o recado? Você tem de estar disposto a sair do seu conforto. Talvez, por causa da missão, signifique comer menos em restaurantes para investir mais em missões. Talvez você sair do seu conforto signifique renunciar ao conforto de você ser um agente secreto de Jesus e ser mais ousado em falar. Talvez signifique para nós, corporativamente, a gente não ter uma igreja tão bonita ou uma igreja tão cheia de gente para a gente investir na plantação de novos campos. Talvez a nossa missão seja isso, a nossa intencionalidade esteja aí. Talvez a nossa disposição em ir, e essas vezes no coração de alguns pais dói, eu sei, eu já ouvi muito isso na minha jornada. Talvez signifique você abrir mão dos seus planos para os seus filhos, se eles se sentirem chamados ao campo missionário ou ao pastorado. Intencionalidade sempre implicará em alguma dose de sacrifício. Mas o que é que eu e você podemos negar a quem entregou tudo por nós? Esse é o segundo elemento, a intencionalidade. Mas seguimos adiante. Método. Terceiro elemento da missão, método. O terceiro elemento que nós temos no texto diz respeito à metodologia da tarefa.
Cumprir a grande comissão, segundo o verso 20, 19 e 20, é fazer discípulos, é fazer seguidores, é fazer imitadores de Jesus, é você reproduzir em outra pessoa o caráter de Cristo. Isso envolve 3 estágios. O primeiro estágio no discipulado é você alcançar o perdido com o testemunho de Cristo. Isso não está explícito aqui. Isso está implícito, na versão de Mateus. Mas nos evangelhos, nos outros sinóticos, Marcos e Lucas, isso está mais claro. Primeiro lá em Marcos, que diz assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. E depois em Lucas 24, vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem de alto. Não existe missão sem proclamação, meus irmãos. Sem você falar a palavra, sem você anunciar a palavra. Não bastam boas obras, não basta o seu bom comportamento, não bastam métodos outros, por mais criativos que eles sejam, teatro, shows. Estou apontando aqui, mas não é o caso, né? Mas você fazer um show musical, por mais criativos que sejam os métodos, não é isso que é fazer missão. Diz Paulo lá em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A palavra precisa ser anunciada. Deve então haver o anúncio quanto à verdade de Cristo. E não apenas o anúncio quanto à verdade de Cristo, mas também o que nós experimentamos dela. De que maneira esta palavra transformou a nossa vida? Isso é que é ser testemunha. Algo que você viu, experimentou e agora você fala para outros. Esse é o primeiro estágio do discipulado. O segundo estágio do discipulado é você inserir um novo discípulo na comunidade da fé pelo batismo. Inserir um novo discípulo na comunidade da fé pelo batismo. No grego nós lemos literalmente batizando para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para dentro de. Isso é importante para nós entendermos que o novo discípulo é recebido pelo batismo, simbolizando 2 uniões. A primeira com o corpo de Cristo. Aquele que é batizado passa a ser conhecido como parte da igreja de Jesus. Como alguém que é, pelo menos, reconhecido como um herdeiro da salvação. A segunda união que o batismo representa é a união com a Trindade. Através do batismo nós estamos dizendo que aquela pessoa que está sendo batizada está unida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso, nós dizemos que não há missão sem a igreja. Se você pensa que você pode ser cristão sem pertencer ao corpo de uma igreja local, você está errado. Como é que essa ordenança de Jesus de batizar os novos convertidos pode ser cumprida sem a igreja? Como é que você pode cumprir a ordem de batizar sem a igreja de Cristo? Eu não estou falando de denominações especificamente. Não estou falando da instituição igreja, mas de um corpo de crentes reunidos, que possa declarar que aquele que é recebido agora é parte do corpo de Cristo. Não se faz missão sem a igreja. O terceiro estágio é o ensino constante de Cristo. Crentes mais maduros que ensinam os menos experientes a considerar a vontade do Senhor em todos os seus caminhos. Essa não é uma atitude legalista, não é uma atitude de vigilância mútua, mas é nós estimularmos uns aos outros continuamente a boas obras, a uma fé sadia por meio da palavra. É ensino formal, através de ambientes como esse, quando o evangelho é pregado aqui do púlpito, da escola bíblica dominical, ou de toda sorte de programações da igreja. Mas é também um ensino particular, fora do ambiente da igreja local, em que nós estimulamos uns aos outros por meio de visitações, por meio de mensagens trocadas, através da disciplina particular. Isso é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Ela acontece no lar. Pais que discipulam os seus filhos, maridos que lideram as suas esposas, esposas que exortam os seus maridos. Isso é ensinar a guardar tudo que Jesus ensinou. Fica evidente então, quando nós olhamos para isso, que o discipulado não é alguma coisa que se encerra na conversão, mas é um processo de vida inteira. É a vida inteira.
Nós discipulamos ao mesmo tempo que nós somos discipulados. É um processo de comunhão em que nós partilhamos a vida uns com os outros em direção à maturidade de Cristo. Isso é o discipulado. O método da missão, então, é discipulado. Por fim, o último elemento que nós vemos na grande comissão é uma promessa. O quarto e último elemento é a garantia de Jesus de que nós não estamos sozinhos na nossa missão. Veja o verso 20: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É a garantia de que Ele mesmo está conosco. E eis que estou com vocês. Há nessa tradução aqui um eu oculto, que não aparece na nossa tradução, mas que no grego está lá. Algo que enfatiza o sujeito dessa oração. Pode parecer para você, assim, à primeira vista, apenas um detalhe gramatical sem muita importância, mas na verdade esse é um detalhe fundamental. Não é que Jesus simplesmente nos abençoa, não é simplesmente que Jesus nos empodera, mas Jesus, a presença real de Jesus é que está conosco. O Espírito habitando em nós é o Espírito do próprio Cristo. É claro, o Espírito Santo é uma pessoa distinta dentro da Trindade, de formas que nós não podemos compreender em toda essa extensão. Ele é ao mesmo tempo o Espírito de Cristo. Seja quando eu e você estamos sozinhos, ou principalmente num momento como esse de reunião da igreja, Cristo está no nosso meio. Jesus está aqui agora. Ele prometeu assim, e assim nós cremos. Quem nos acompanha hoje, aquele que está aqui conosco, aquele que está no nosso meio hoje, para receber os nossos louvores, para receber a nossa adoração, para ministrar ao nosso coração enquanto a sua palavra é pregada, é o mesmo Jesus que recebeu do Pai toda a autoridade. Você crê nisso? Que esse Jesus está aqui agora? Nós nos esquecemos disso, meus irmãos. Isso para prejuízo nosso. Quando nós nos esquecemos disso, o culto parece se tornar alguma coisa banal, sem importância. Mas Jesus está aqui no nosso meio. Se de repente o presidente da República goste você dele, não, você tem esse direito. Ele entrasse aqui dentro, você certamente notaria a presença dele. Porque é que, estando o Rei dos Reis, a nossa atitude não muda ao entrarmos nesse lugar. O verso 20 também é a garantia de que a sua companhia é constante. E eis que estou com vocês todos os dias. Ao despedir-se dos seus amigos antes da cruz, ao prometer o Espírito, Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Que promessa bendita, meus irmãos. Que privilégio nós temos. No Antigo Testamento, o Espírito era dado para a realização de tarefas específicas e depois ele era retirado. Isso porque o homem era constantemente, continuamente mau e o Espírito de Deus não pode habitar com um coração não transformado. Mas uma vez que eu e você agora fomos justificados por Cristo, aqueles homens receberam a dádiva perfeita do Espírito no Pentecostes. Eu e você agora, nós somos herdeiros dessa dádiva. O Espírito de Jesus, oh meu Deus, o Espírito de Jesus Cristo agora habita em nós. O Espírito de Jesus Cristo está conosco todos os dias. Nada é capaz de afastá-lo de nós. Nós podemos entristecer o Espírito de Cristo. Nós podemos apagá-lo com os nossos pecados, mas nós jamais vamos conseguir fazer com que ele nos deixe. Você não pode simplesmente dizer para o Espírito Santo: vá embora. Por isso nós recebemos dele continuamente correção, direção, consolo. Eu e você temos uma dádiva que nem Moisés, nem Arão, nem Davi jamais receberam. A dádiva da presença constante, contínua do Espírito Santo de Deus. A promessa de Jesus é ainda a garantia de que nós vamos triunfar com ele. E eis que estou com vocês todos os dias, até
até o fim dos tempos. A nossa tradução Revista e Atualizada é a melhor aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma tradução mais exata, a da Revista Atualizada. Isso porque o original grego tem esse conceito de alguma coisa que se consuma, que finaliza, que alcança o seu propósito. A história humana não é, meus irmãos, como nós já dissemos, um emaranhado de fatos aleatórios e sem sentido, mas existe o desenrolar de um plano perfeito governado de Deus, governado por Deus. E o autor do plano, Deus, descortinou o fim da história para que eu e você soubéssemos o que está no fim, para que nós obtivéssemos disso consolo, ânimo, enquanto nós estamos caminhando por esse mundo. O que é dito para nós a respeito desse propósito de Deus? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esse é o propósito de Deus na consumação. É assim que o plano de Deus se consuma. A vitória de Cristo, a vitória final de Cristo é o destino de toda a história. A grande comissão termina onde ela começa. A autoridade recebida é a autoridade consumada. Mas Jesus não triunfa solitariamente. Nós lemos lá na carta de Judas. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Quem é que são esses santos que vêm com Jesus? Quem são esses santos que vêm com Jesus julgar o mundo? Quem são esses santos, meus irmãos? Todos os eleitos de Deus. Todos aqueles por quem Jesus se entregou. Todos aqueles a quem o Espírito Santo aplicou a redenção por meio da fé. A igreja triunfante, sem pecado, sem mácula, sem qualquer condenação. São aqueles a quem Jesus tem entesourado para o último dia. Aqueles a quem Jesus já prometeu a sua vitória, a sua salvação final. Desde o primeiro dia em que nós recebemos pela fé a palavra salvadora, Jesus está conosco, Jesus está com você, Jesus está com a igreja, com o seu povo, e assim ele vai permanecer, sem esmorecer, todos os dias, até que juntos com ele, eu e você, triunfemos finalmente sobre as forças do pecado. Essa é a promessa de Jesus. O que é que nós recebemos dessa promessa? Primeiro, se Jesus tem toda a autoridade, eu e você, os que cremos, os que estamos em missão, recebemos de Jesus poder do alto. Nenhum temor de incapacidade deveria nos parar. A rejeição dos homens à nossa palavra. Nós devemos crer que o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos opera tanto em quem fala quanto em quem ouve. O poder do Espírito opera em quem fala, agora eu aqui nesse lugar, dando-nos a palavra temperada com sal, apta a transformar o coração e ganhar o coração para Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus também opera naquele que ouve. Ele opera através da transformação, dando a essa pessoa uma nova vida. É vento que destroça a pedra do coração do velho homem para dar ao homem um coração novo, de carne, disposto a conhecer a Cristo e obedecer tudo aquilo que ele disser. Segundo, essa promessa nos consola. Essa promessa de que Jesus vai estar conosco todos os dias nos consola. Jesus jamais nos desampara. A nossa certeza é a mesma certeza que os discípulos podiam ter no meio da tempestade. Ou no cenáculo, enquanto amedrontados, ele surge ressurreto no meio deles. Meus irmãos, a missão não é algo fácil de ser levada a cabo. Nós somos desprezados, nós somos odiados pelos homens, nós enfrentamos as nossas próprias limitações, mas mais do que tudo isso, nós sabemos quem é que nos ampara. Nós sabemos quem é que está conosco. Além disso, eu e você sabemos da identificação de Jesus conosco. Quando Paulo respirava ameaças de morte contra a igreja, lá em Atos capítulo 9, Jesus lhe pergunta: Paulo, por que me persegues?
A pergunta de Jesus não é: Paulo, por que você está perseguindo os meus? Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Não! A pergunta de Jesus a Paulo é: Paulo, por que você me persegue? Nós podemos ter certeza da identificação de Jesus conosco, a certeza de nós jamais estarmos sós, alenta o coração contra as dificuldades do caminho. Terceiro, essa promessa nos anima, porque nós sabemos que a vitória já está garantida. O plano traçado na eternidade vai se consumar. Jesus estará conosco em espírito até o fim, e quando o fim chegar, nós estaremos com Ele no lado vencedor, para sempre na festa do seu triunfo. Que os homens nos persigam, que os homens resistam ao nosso testemunho, que os homens nos ridicularizem, que os homens expoliem os nossos direitos, que os homens nos silenciem na arena pública como eles sempre tentam fazer, e que os homens até mesmo nos matem. O triunfo de Cristo é um triunfo certo. E o nosso triunfo com Ele também. Não esmoreçamos, irmãos. O fim da jornada, o fim da história é bem conhecido. O que é que está envolvido na nossa missão? Vamos recapitular? Elementos da missão: autoridade, intencionalidade, método, promessa. Autoridade, intencionalidade, método, promessa. Vamos finalizar com algumas breves exortações. A missão é realizada na autoridade de Jesus. Se você é discípulo, você não tem escolha. Não cumprir a missão de Jesus é ser um servo desleal, é ser um servo infiel ao seu Senhor. Você precisa obedecer ao comissionamento. A missão demanda intencionalidade. Um discípulo não vive para si mesmo. Você não vive para si mesmo. Você vive para o seu Senhor. Então você precisa se dispor. Disponha-se a deixar o seu conforto. Disponha a abrir mão das suas prioridades em favor do reino. Missão, o método da missão é o discipulado. E como igreja, eu e você precisamos focar todos os nossos esforços em alcançar, batizar e ensinar. Todo o nosso foco precisa estar nessas três coisas: alcançar, batizar e ensinar. Todo o mais que se faz na igreja é circunstancial. E não vale os nossos melhores investimentos. Reuniões de departamento, construções de prédio, programações sociais na igreja, tudo isso é ótimo, mas tudo isso é circunstancial. O fundamental é alcançar, batizar e ensinar. Cada vez mais é preciso centrar o esforço na proclamação conforme o dia se aproxima. Uma das coisas mais lindas que existe, que eu recomendo a você fazer, é você buscar igrejas ao redor do mundo. Esses dias eu estava fazendo isso. É uma coisa tão linda de se ver. Nós estamos aqui nesse ambiente todo organizadinho, limpinho, graças a Deus. Mas aí você vai ver igrejas, por exemplo, em Bangladesh, igrejas na África, igrejas nos Estados Unidos, maiores do que essa aqui, e você vai ver a igreja que acontece às vezes num corredor de uma casa, num chão pisado de barro, aquele chão batido de terra, onde as pessoas sentam no chão e ali elas compartilham da palavra, elas são alcançadas, batizadas e ensinadas. É uma coisa linda de se ver. Comove o coração ver o colorido da igreja de Cristo. Tudo isso aqui, irmãos, é circunstancial. Se um dia Cristo nos tirar esse lugar aqui, nós vamos buscar outro. Se não acharmos lugar nenhum, a gente se reúne na rua. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Porque tudo isso é circunstancial. O importante é alcançar, batizar e ensinar. Nós não estamos sós na missão.
Jesus nos promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que nós precisamos fazer à luz disso? Recorrer a Ele em oração. Nós sabemos que nós somos ouvidos por Ele para receber dele consolo e esperança. Oração, oração, oração e mais oração. Oremos então para que o Senhor da igreja nos faça cada dia mais fiéis a Ele e a sua comissão.